Isabel Ribeiro e nós estaremos ministrando a aula número 9, a crise geracional, da série de estudos Um Só Povo, estudos sobre a unidade cristã. Quero convidar você a primeiramente orar comigo em prol desse estudo. Oremos. Senhor meu Pai que estás no céu, santificado e exaltado seja o teu nome. Graças te damos, ó Deus, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de mais um momento poder separar, ó Deus, aqui um espaço para entendermos, compreendermos da tua palavra. Que o Senhor possa abençoar este momento de estudo, que o teu nome seja adorado, enaltecido, que o Senhor venha nos conceder, ó Pai, capacidade para compreender a tua palavra, sabedoria, entendimento, ó Deus, e também, meu Pai, eu te peço que aquilo que nós venhamos aprender nessa manhã, que em nome de Jesus seja gravado no nosso coração para a glória do teu nome. Obrigado. Amém. Bom, irmãos, a crise geracional tem como texto base primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 1, que diz: Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorta-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como seus irmãos. Bom, eu quero, antes de iniciar o tema, recapitular com os irmãos aí o que nós já estudamos até agora, né, sobre a unidade cristã. Então, no primeiro estudo dessa série de lições, a gente viu Unidos pela Cruz. Unidos pela cruz, nós aprendemos que o povo de Deus antes de Cristo era dividido em dois povos, judeus e não judeus. Havia no templo uma separação para a ala dos judeus e para quem não era judeus. Após o sacrifício de Cristo na cruz, ali no momento da crucificação, Cristo torna todos um só povo. Então não importa qual a sua descendência, se você faz parte de uma das 12 tribos de Israel, se você tem descendência grega, romana, persa, babilônica, não importa mais. Se você é chamado de gentio, não importa mais. Diante de Cristo, perante Cristo, através do sacrifício na cruz, nós somos feitos um só povo. Glória a Deus por isso. Na lição 2, os distintivos da unidade, nós vimos que a unidade tem a ver com a igreja na sua essência, um só corpo, um só espírito. Na lição 3, Cresçamos em Tudo, nós aprendemos sobre o amadurecimento na fé e a prática dos dons. Você se lembra aí? Palavra na cabeça. Na lição 4, o modelo do Deus triuno. Ah, que lindo, né, irmãos? Essa lição nos revelou a unidade perfeita em que devemos nos espelhar. Linda. A quinta lição, um só corpo, vários membros. O que essa lição abordou com a gente? Sobre a diversidade. Diversidade. Não se deve ser encarado como um obstáculo ter uma diversidade, pessoas de várias raças, línguas, tribos, culturas diferentes, né? A gente gosta de falar o termo transculturais em missões, ter ricos, pobres, cultos, pessoas leigas em nosso meio. Essa diversidade é um elemento positivo, que anima, que estimula a unidade cristã. Aí na lição 6, ameaças em foco, nós vimos, nós identificamos e aprendemos a superar algumas ameaças, e a lição apontou para algumas aqui, ó: divisões, partidarismos, concepções equivocadas, brigas, litígio entre irmãos, falta de perdão, rancor, busca pelo poder, ambição, intolerância e discriminação. Essas foram apontadas como ameaças que o povo de Cristo, a unidade cristã, pode sofrer. Então, sempre repassa essa lição, é sempre bom estar relembrando
para a gente aprender a evitar essas situações na igreja. A lição 7, os mandamentos da mutualidade, nos ensinou que por meio do conhecimento e da vivência dos mandamentos, nós podemos fomentar a unidade cristã. Então, quando a gente olha para o Novo Testamento, tá? Vou falar aqui do Novo Testamento. E aí a gente quer falar sobre a mutualidade cristã, sobre a guarda dos mandamentos, a observação dos mandamentos, sobre a mutualidade cristã. A palavra-chave aqui eu diria que é uns aos outros, né? Se existisse um campo de pesquisar lá no Novo Testamento, a palavra-chave aí que você deveria pesquisar para estudar a lição 7 é uns aos outros. Muito linda essa lição. A lição 8 da semana passada, unidade a qualquer preço, ela nos respondeu essa pergunta. Então, perguntas como abrir mão de uma verdade bíblica, abrir mão de aceitar aí uma heresia ou outra para poder manter a unidade, preservar, manter a unidade a qualquer preço, isso é válido para poder fomentar a unidade cristã. Então, se você não assistiu a última aula, corra aqui nos nossos vídeos aqui da IAP Santa Maria e assista essa aula muito interessante. Hoje nós vamos aprender que na unidade cristã existe um grupo multigeracional. Um grupo não, né? A igreja, a unidade cristã precisa ser multigeracional. A gente vai aprender o que é isso, multigeracional, intergeracional. E aí, entrando aqui, introduzindo a nossa lição, vai falar de várias gerações aí que a psicologia, né, que as escolas humanas traz para nós, muito interessante para você que é de humanas. Com certeza já ouviu falar da geração Baby Boomers, da geração X, da geração Y, e agora está sendo alguns estudiosos, né, alguns doutores da área já está criando a geração Alpha, né, que é o pessoalzinho aí da última década. Então, a geração Baby Boomers, por que esse nome? Explosão de bebês. Essa geração de Baby Boomers é a galera que nasceu entre 1945 a 1964. São os filhos dos soldados aí que voltaram da Segunda Guerra Mundial. Então, acaba-se a Segunda Guerra Mundial, soldados retornam para os seus lares, para suas casas, muito provavelmente não tinha uma TV, começaram a fazer filho, procriar, e aí acontece uma explosão de bebê, né? Nascimento de muitas crianças, por isso da expressão explosão de bebê, baby boomers. E aí essa geração, o que essa geração viveu? Viveu de ouvir ao vivo os Beatles, participou de movimentos como o Woodstock. Aqui no Brasil, essa geração baby boomer viu a ditadura militar, conheceu a bossa nova, o tropicalismo, a jovem guarda. Então, quando a gente fala aqui da geração jovem guarda, é a geração baby boomer, tá? Deu início a essa geração sendo chamada de paz, amor, sexo, drogas e rock and roll. Logo depois, essa geração foi taxada aí como vista, né, como conservadores, pessoas que trabalhavam buscando ali estabilidade no emprego, iniciar e se aposentar nesse emprego, casamentos aí que não existia divórcios naquela época, tá? A taxa de divórcio era muito baixa para quem se casava. Eram pessoas aí que estavam buscando estabilidade, uma vida mais centrada, mais regrada, assim, muito movimento. Essa geração baby boomer também rendeu aí pessoas boas. Hoje a gente vai encontrar em nosso meio aí pessoas da geração baby boomers, diretores de companhia, donos de grandes patrimônios. Tenho aqui, ó, um exemplo para dar.
Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sucupira, esses caras aqui, aí conhecido da história da Ambev. Jorge Paulo Lemann, o cara mais rico do Brasil, geração baby boomer, esses caras aí, né? Estouraram, estão aí, exemplo para mocidade aí e tal, de crescimento e tal. Passada a geração baby boomer, de 1965 a 1979, vem a geração X. Essa geração X, aqui no Brasil, viveu o período transitório da ditadura para a democracia que nós vivemos hoje. Essa galera aí viu Ulisses Guimarães, né? Aí na fase transitória da ditadura para o sistema democrático, essa geração ouviu Legião Urbana, ouviu Renato Russo, Cazuza, Engenheiros do Havaí, viram a chegada da tecnologia por meio dos videogames caseiros, do fliperama, né? Eles viram o fliperama. Essa geração, ela cresceu brincando na rua, comunitária e tal. E em relação a estudos, a intelecto, foi uma geração que buscou capacidade e conhecimento profissional, então começou a se haver um despertar para buscar títulos, né, universidades, a busca pela marca tal. Essa geração X, ela herdou da geração Y o respeito à hierarquia e aos mais velhos. Né? Essa geração aqui também é bem marcada pelo desejo da casa própria, de adquirir seus bens tal. A gente vê que essa geração aqui está apegado a imaginar um seu futuro mais estabilizado, né? Passar 25 anos, 30 anos pagando a sua casa própria, terminando a aposentadoria ali, quer dizer, iniciando o momento da aposentadoria, tá com o seu lar aí, a sua casa adquirida, né, o carrinho ali, o pessoal que dá valor para essas coisas. A geração Y, a galera de 1980 a 1995, é a geração que conheceu o Mercosul, é a geração que ouviu falar sobre a globalização, que ouviu falar muito sobre o aquecimento global. Diferente das outras gerações, é uma geração mais conectada, né, das suas gerações anteriores aí, a internet de escada, o Messenger, né, que falta que faz o Messenger, era uma ferramenta bem bacana, o Orkut aí, né, na época foi a sensação da comunidade virtual, dos amigos virtuais. É uma geração que não respeita tanto hierarquia como a sua geração antecessora, ela é mais individualista, ela busca mais a realização profissional do que a estabilidade. Então, estou empregado, consegui emprego, estou aqui. Meu, desgostei de alguma coisa, eu peço demissão e vou embora, não tô nem aí, carreira tal. Vou buscar realização profissional. É a maneira de pensar quem é da geração Y, tá? É uma geração mais ansiosa, mais imperativa, é uma geração pluricultural, aberta à diversidade, ela está ligada às ideologias, né? Ideologia de gênero, ideologia política, direita, esquerda, sai aqui com força nessa geração. Contudo, é uma geração de boas ideias e de inovações, tá? É a nossa geração aí, né? Minha geração. Geração Z, galera aí que nasceu a partir de 1995, alguns estudiosos, alguns historiadores, né? Alguns doutores entendem a geração Z até os dias de hoje, porém outros, dependendo da linha de raciocínio aí que você siga, né? De quem é de humanas, a partir de 2010 vem a geração Alfa. Então, de 1995 a 2010 é a geração Z. Essa galera nasceu com a tecnologia em alta. É a geração do tablet e do smartphone. Essa galera se comunica nas redes sociais. As amizades são virtuais, né? Então não tem tanta amizade comunitária. Galerona branquela, entendeu? Que não toma sol, que não tem as pernas e os braços queimados de ficar o dia inteiro na rua soltando pipa e aí queima o braço e tal. Não é, essa geração não é desse jeito.
quieta, a geração de ficar no celular, de ter no smartphone brincando, Netflix. Essa é a geração aí. Tá, porém, é uma geração muito inteligente, mais ansiosa e mais imperativa do que a geração Y, mas também são mais intolerantes a frustrações. Então, quando são frustrados, aí eles amplificam o sofrimento, a dor, tal. E veio um monte de coisas aí junto aí com essa geração. Porém, é uma geração mais consciente, mais argumentativa, principalmente com os pais. Agora imagina essas 4 gerações aí diferentes no estilo de vida, de ver a vida, de como o meio político era em cada geração, o modo de ver a vida profissional, intelectual, o aspecto familiar. Aqui na geração Y e Z já está mais comum não ter mais a figura do chefe de família, um pai, mas ser uma mãe solteira e ser chefe de família, mãe solo, né? Tem alguns aí da área de humanas que preferem chamar assim, mãe solo, né? A mãe solteira. O pessoal mais solteirão, de boa, tranquilo, casais que não pensam em ter filhos, essa é a geração. Imagina essas gerações, essas várias gerações, cada uma com a sua maneira de ver e viver a vida, todo mundo junto e misturado no mesmo lugar. Qual é esse mesmo lugar, Isabel? A igreja. Pense na igreja de Santa Amaro, na igreja que você congrega, ou se você já passou em frente a alguma comunidade cristã, de uma igreja aí onde se reúne um povo para adorar a Deus. Pensa na galera ali tudo junto, convivendo, né? E daí a gente vai introduzindo aqui a lição e vai entendendo que é plano de Deus isso. Estar todo mundo junto e misturado. O legal aqui dessa lição, ela já inicia assim. A igreja, todavia, deve ser multigeracional, ou seja, várias gerações, constituída por relacionamentos fortes e saudáveis entre pessoas de todas as idades. Então, não basta apenas congregar na mesma igreja, mas se relacionar e ter um relacionamento forte, saudável. Então, a gente vai ver que a unidade cristã, ela também estimula a amizade, o amor, o discipulado entre pessoas de idades diferentes, tá ok? Bom, avaliando o tema, a gente vai falar aqui sobre a convivência multigeracional. Então, a gente vai ver que desde o Antigo Testamento, Deus já sonhava com a convivência, ele idealizava a convivência multigeracional. O povo de Deus era formado por núcleos, por familiares, clãs, tribos, e havia velhos, jovens, e lembrando que no início lá no Antigo Testamento, início do Antigo Testamento, a longevidade era em alta lá, a galera vivia pra caramba. E, era natural ter esse contato de várias gerações. Uma curiosidade, quem fez as leituras diárias aí da lição, viu lá em Gênesis 50, José, o registro de José, recebendo a sua terceira geração, seus bisnetos, né? Em Gênesis 50 diz que José, ele teve sobre os seus joelhos os filhos de Marquir, filho de Manassés, ou seja, ele criou ali, participou da criação dos seus bisnetos, né? Dos netos do seu caçula, olha que interessante, né? Pô, e José não viveu muito tempo, naquela época José não viveu muito tempo não, 110 anos só José viveu. Todos tinham responsabilidades específicas. Vou dar como um exemplo aqui para começar a falar sobre essas responsabilidades específicas, a dos levitas. Na época da constituição do templo, foi instituído que os levitas, entre 25 e 50 anos, trabalhariam regularmente no templo. Após os 50 anos, os caras eram aposentados.
Só que eles poderiam continuar ajudando no templo, né? Não teria por que não ajudar no templo, ali no serviço dos levitas. Eles não poderiam executar o serviço, mas eles poderiam ajudar. Pô, se não pode executar e ajudar, como seria? Indicando como fazer, ensinando como fazer, orientando, mentorando, pô, discipulando. Essa é a palavra, mas não vamos entrar agora nesse mérito, porque isso daí é mais pra frente, tá? E aí o legal aqui é que perante os olhos de Deus e da sociedade daquela época, independente se você executava ou se você ensinava, todos eram iguais diante dos olhos de Deus e da sociedade daquela época, tá? É, sobre isso está no final do capítulo 8 de Levíticos, tá? Para você ver lá a idade para a galera trabalhar no templo, entre 25 e 50 anos, e tinha que ser da tribo de Levi. Bom, nessa pegada de longevidade, galera aí de várias faixas etárias, era comum ter um relacionamento intergeracional. Intergeracional, interpessoal, entre, né, idades aqui, entre gerações aqui. Então, amizade, discipulado, boa relação entre pessoas de idades distintas eram comuns. Alguns exemplos aí que a gente tem: Elias e Eliseu, Samuel e Davi, Ruth, Noemi, né? São pessoas aí de faixa etárias diferentes, de gerações diferentes, mas que tinham uma boa relação. São exemplos bíblicos. Se você lembrar de mais algum exemplo bíblico de pessoas que tinham boas relações e que tinham uma boa diferença de idade, mande para nós aí no meu WhatsApp pessoal ou poste aqui nos comentários que a gente vai ver, vai curtir aí, vai comentar em cima, tá bom? Outra pergunta aqui para você, eu quero já deixar. Você tem amizade com pessoas de idades distintas da sua? Se você é da geração Baby Boomers, tem geração com a galera da geração Y? Se você é da geração Z, tem aí um bom relacionamento com a galera do Baby Boomers, com a geração X? Fica aí para você pensar, avaliar aí o seu quadro de amizades, mas amizade mesmo, relacionamento. Se você tem, comenta pra gente aí também, deixa nos comentários que a gente vai ficar feliz em saber. Bom, vimos o Velho Testamento, o Novo Testamento, o plano de Deus não é diferente para a geração multigeracional, tá? O povo de Deus, a igreja cristã ali no início, no Novo Testamento, começa da mesma maneira, tá? As reuniões aconteciam, havia, assim, pessoas de várias faixas de idade participando das reuniões, porque se a gente vai ler Atos, a gente vai perceber que as famílias aceitavam a Cristo. E isso eram pessoas de várias idades. E não havia distinção de realizar reunião para uma faixa etária, uma reunião para outra faixa etária. Todo mundo junto, misturado, se alimentavam da palavra de Deus, oravam juntos, se comungavam todo mundo junto, independente da sua idade. Mas você talvez pode se perguntar, ou me questionar, mas por que hoje, Isabel, nos dias de hoje, a nossa igreja tem a divisão aí por faixa etária, né? Até uns anos atrás eram departamentos que atuavam de acordo com a idade, hoje é os ministérios que são voltados, Ministério Juvenil, o MCA, que é para criança e adolescente e tal. Irmãos, isso não é pecado, tá? Isso é para contribuir com o crescimento da igreja, a manutenção do evangelho, tá certo? É para poder ajudar a deixar o evangelho mantido, tá ok? Não é pecado, não tá. No início da igreja cristã, lá na igreja primitiva, lá, nós vemos bons exemplos ali. Dou alguns exemplos aqui de João Marcos, na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Era o jovem João Marcos que deu trabalho aí, que causou até a divisão aí da dupla missionária aí,
Barnabé e Paulo se dividiram, os caras se desentenderam por causa de João Marcos, e aí Barnabé tocou por um rumo e Paulo tocou as viagens missionárias por outro. Nós vamos ver também o jovem Eutico, era um jovem que estava participando ali, ouvindo, né, a pregação de Paulo, que varou à noite essa pregação dele, aí se tornou numa vigília. O jovem estava sentadinho na janela e cochilou, caiu do terceiro andar e morreu, mas ressuscitou, né? Paulo orou lá por ele, Deus teve misericórdia, ressuscitou o jovem Eutico, tá? Fica tranquilo. A gente vai ver também que nas cartas paulinas, Paulo sempre está orientando os pais a respeitarem os filhos a respeitarem os pais, sempre a exortação, falando com diversas gerações. Outro exemplo legal também é o cuidado que Paulo passa a Timóteo e a Tito, jovens pastores, né, discipulados por Paulo, como tratar os irmãos pela faixa etária. Então, nas cartas de Timóteo e Tito, as cartas de Paulo direcionadas aí aos jovens pastores, a gente vai ver ele referenciando lá por faixa etária como esses pastores deveriam tratar os irmãos, tá? E aí, só para fechar aqui, o jovem João Marcos, que foi um jovem bem problemático na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, no final da vida de Paulo, ele já condenado, sabendo da sua morte, ele pede para trazer João Marcos, dizendo que ele é útil no reino de Deus, né? Que ele é útil para a pregação do evangelho. Então, às vezes, tem um jovem problemático, os mais velhos não dá mais nada para ele, né? Já condena o moleque e tal, já entrega como Paulo entregou Paulo entregou Emineu e Alexandre, já entrega um jovem, mas sem recuperação, sim. Pode ser usado por Deus, sim, ser útil na obra aí, como foi João Marcos, só para fechar essa curiosidade, tá? Apurado que a comunidade cristã deve ser também um grupo multigeracional, ou seja, diferentes gerações se reúnem, se respeitam, se edificam, aprendem uma com a outra, não pode haver espaço para a crise de relacionamento entre as gerações, pois isso leva a um grande desvio da vontade de Deus, como expressa o autor. Eu achei muito interessante essa colocação do autor ou dos autores da lição sobre não pode haver espaço para a crise de relacionamento entre as gerações, pois isso leva a um grande desvio da vontade de Deus. Ou seja, não podemos abrir mão de ter um relacionamento sadio, de ter amizade, de ter uma boa convivência entre as gerações, sobre o modo de ver e viver a vida, porque isso desvia. Se a gente não seguir dessa maneira, acabamos nos desviando da vontade de Deus. Forte demais isso. E por mais que seja válido, né, haver projetos e ministérios para atender às necessidades aí específicas de um grupo, como comentamos anteriormente, a igreja não pode ser compartimentada por faixa etária. Então, aqui a reunião só dos jovens e não pode entrar um pessoal aí mais velho e vice-versa, nada disso, cara. Não pode haver essa compartimentação dentro da igreja, isso sim é pecado. Se os ministérios, se a divisão dos departamentos fugir aí da sua naturalidade, que é ajudar a manter, né, a dar manutenção no evangelho, a tratar de um assunto mais específico com aquela geração, fugir disso daí, for para compartimentar, para separar, para dividir a igreja, isso não é válido, não está sendo aceito, tá ok? Vou ler aqui as duas últimas frases desse item número 1, sobre convivência, que eu achei muito interessante. Foi muito feliz o autor em dizer que as várias gerações não podem ser impedidas e descorajadas de viverem juntas.
A edificação e o amadurecimento cristão se dão precisamente no convívio das várias gerações na igreja. Lindo, né? Muito belo aí a colocação do autor. Tá? Entrando no item 2, a responsabilidade multigeracional, além de mostrar as várias gerações convivendo na igreja, a Bíblia também representa as suas responsabilidades. Uma das responsabilidades lá, eu levei no sentido literal, lá dos levíticos, né, dos levitas, mas a lição nos traz 3. Uma delas é se relacionar como uma família. Aqui um exemplo de Jesus, claramente de Jesus, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Jesus trata ali os seus discípulos como família. Tem um dado momento que ele tá com a galera ali em volta dele, e aí o pessoal vai chegando, se apertando, e fala assim, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo te ver. E ele fala assim, quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui comigo, a galera da igreja, tá? Então, esse cuidado aí de ver a família, tratar todos com carinho, com respeito. Então, se relacionar como família. Se você não tem um relacionamento aí bom com seus avós, não tem um relacionamento saudável com seus pais, se não há um tratamento de amor e carinho, cara, tá errado, tá fugindo aí da vontade de Deus, tá desviando, né? Tratar todos com respeito e carinho, isso é regra pra vida, não só pra dentro da igreja, tá? A segunda lição aí, se relacionar com um amor mútuo. O amor é o distintivo genuíno do cristão. E por que o amor, Isabel, poder ser uma responsabilidade multigeracional? Porque o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo tolera, aceita, né, no bom sentido, no equilíbrio das coisas, a diferença no estilo de vestir, de falar, das preferências musicais, da forma de tocar o culto, nas tradições eclesiásticas. Quando você tem amor, você consegue superar tudo isso, porque você tem que ser intolerante sim com um pecado, mas com a forma de ver e viver a vida, você precisa ser tolerante, respeitar as diferenças de cada geração para poder viver em harmonia, porque, como nós já vimos nas lições anteriores, tudo tem que levar para ser feito à vontade de Deus. Abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos, do que eu acho que é certo, que é correto, do meu ponto de vista, por amor a Deus. Tá? Acho que aqui a gente fecha essa questão aí, a geração como amor mútuo. E se relacionar como discípulos. Para mim, esse é um dos trechos mais interessantes da lição, mais gostoso da lição, porque aqui o autor ou os autores chama a geração mais velha, convoca, né, a geração mais velha a discipular a geração mais jovem. O autor coloca aqui que os mais velhos devem construir intencionalmente relacionamento com os mais jovens, ensinar com seu testemunho antes da palavra, cara. Então, com as suas ações, a mesma coisa quando a gente está pregando o evangelho, ensinar, pregar o evangelho com seus atos, com as suas atitudes, para depois ser com as suas palavras. A mesma coisa o discipulado. Aqui vai falar bastante sobre o discipulado. Muito gostoso esse trecho da lição, maravilhoso. Louvado seja Deus. A galera chegar junto. Vem cá, deixa eu te ensinar a tocar um instrumento musical aqui. Vem cá, menina, senta aqui. Show, vem depois do Porto Sol que eu vou te ensinar a fazer a melhor feijoada adventista. Opa, me ensinar a ser uma boa secretária, ser uma boa tesoureira, a ser uma boa serva ali, uma boa diaconisa. Precisa haver esse discipulado, esse mentorado, para que a igreja permaneça, para que a igreja continue até a volta de Cristo. Mas
Mas, em contrapartida, a juventude também precisa exercitar a humildade para aprender, ter o desejo de ouvir, não ter preguiça, né, para aprender e respeitar aí a geração mais velha. Como tudo isso, Isabel, pode acontecer, né? Qual é o quebra-gelo aí para haver isso? Promovendo o relacionamento de maneira harmoniosa. Então, é preciso ter o contato e a interação para encontrar os pontos em comuns e chegar em uma harmonia de modo de ver e viver a vida e aprender. Eu tenho as minhas amigas aí de geração diferente que a minha, que já me ensinaram muita coisa, me ensinaram a fazer a melhor feijoada adventista, me ensinaram a orar, a ser uma mulher cristã, não somente em palavras, mas em atitudes, em ações. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Maria de Aquino, pela diaconisa Elisete, pela diaconisa Simeira. Um beijo para vocês, vocês são meus exemplos. Eu tenho muito orgulho de ter amizade com vocês e aprender com vocês. Então, que eu possa no futuro ser, né, aí uma boa transmissora aí da palavra, do conhecimento, da palavra de Deus, de ser uma mulher de Deus para uma geração próxima aí, tá bom? Bom, a geração mais velha precisa acreditar e respeitar o crescimento dos mais jovens. Bom, resumindo, os relacionamentos intergeracionais na igreja precisam ser como uma família afetuosa, com aceitação, amor, respeito e discipulado, tá bom? Bom, saindo da variação e partindo para a aplicação do tema, as igrejas precisam fomentar os relacionamentos entre as gerações. Bom, fomentar, essa palavra a gente está falando direto. E aí, Isabel? Fomentar, estimular, animar uma igreja a ser multigeracional. Ser multigeracional como a igreja primitiva, sem distinção aí, ficar reservando momentos só para os jovens, momentos só para os mais velhos, momentos para não sei o que, não sei o que. Não, a galera, todo mundo junto, reunida ali, adorando, almoçando junto, batendo papo. Isso faz bem para a igreja. Pô, então vamos acabar aí com a divisão dos ministérios por idade. Não, gente, como eu já expliquei, é tudo para ajudar a manter, né, da manutenção no evangelho, a manter a juventude unida, tratando ali dos problemas do dia a dia, dando a atenção necessária aí para temas da melhor idade, a enraizar a palavra do Senhor ali no coração das crianças. O que não pode acontecer é derrubar, acabar ou minimizar o relacionamento entre diferentes gerações na igreja cristã. Não se esqueçam disso. Conotando mais uma vez a comunidade, a unidade cristã como família, entenda que não pode ser somente uma geração. Sua família não é formada por pais, avós, tios, todo mundo da mesma faixa etária. Cada um tem a sua faixa etária, cada um tem a sua geração, cada um tem uma maneira diferente de ver. Do mesmo jeito que você se relaciona bem com seus avós, que você ama os seus netos, tem prazer de estar com seus netos, com sobrinhos, assim também tem que ser com o povo de Deus, tá? 2. As igrejas precisam enfatizar as responsabilidades entre gerações. Bom, é preciso aceitar as diferenças culturais, tá? Não tem jeito. Para que a gente possa amar, discipular, viver um amor mútuo, se respeitar como família, é preciso aceitar as diferenças culturais. Ter paciência, respeitar, acolher os estilos, os gostos, a maneira de pensar e agir é necessário. Isso é uma responsabilidade para o povo de Deus. O egoísmo devasta a igreja, nas quais cada geração pensa em si mesma para que suas preferências e gostos pessoais sejam prevalecidos. Ou seja, você que lute.
Quando essa igreja foi criada, foi desse jeito e vai ser desse jeito, minha filha. E você que lute para achar uma igreja que atenda o teu gosto, que vá com as suas práticas, aí, com a maneira de viver a vida. Ou então acabou, isso aqui é tudo é nosso. Não, não podemos viver desse jeito. A igreja de Cristo não pode ser dessa maneira. É preciso sacrificar suas preferências pessoais em benefícios da outra geração. É preciso aprender com os mais velhos, ouvi-los com amor. Os mais velhos precisam discipular os mais jovens. É com essa fala aí que eu termino esse estudo. Então que a gente possa fomentar aí de alguma maneira, ter contato com as diferentes gerações. Os mais velhos já sabem, receber uma convocação para poder ensinar os mais jovens. Os mais jovens não sejam preguiçosos, não façam corpo mole ou caretas quando alguém mais velho encostar em você e querer te discipular, ensinar a tocar um instrumento, a como tocar algum assunto ou algum tema da igreja, porque no futuro vai ser você, meu irmão, que vai tomar conta disso aí. Então, tenha humildade para aprender e buscar a vivência multigeracional e a praticar a intergeracional. Desafio da semana. Aprendemos nessa lição que o ideal de Deus para o seu povo desde o Antigo Testamento não mudou. Ele deseja que pessoas de diversas gerações e idades convivam em harmonia e tenham relacionamentos profundos, agindo como uma família acolhedora, onde há aceitação e carinhos mútuos, marcado pelo amor e pelo discipulado cristão. Então, irmãos, nós vamos lançar aqui um desafio para você. Primeiro, contribuir para que a sua igreja tenha um local para convívio, né, dessas pessoas de diferentes idades. Então, contribua aí, montando um lugar, tal, um espaço para isso. Estude sobre o assunto, sobre as diferenças. Pesquisem aí sobre geração Baby Boomer, geração Y, Z e tal. Vocês vão achar bem interessante, vão ver que humanas é muito legal. Pensar nos espaços, formas e projetos que visem conectar as gerações. Sugerir aos líderes da sua igreja local, não somente pensar, mas também a sugerir. Ter a iniciativa de se relacionar com pessoas de outras gerações e orar por essas pessoas também, ok? Você coloque em prática aí o nosso desafio. Espero que você tenha aprendido aí com as gerações diversas na igreja, que isso também faz parte da unidade cristã. Mais um item aí para mostrar que a unidade cristã é formada por diversidade. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus. A paz. Tchau, tchau.